Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Se o segundo casamento for tudo certinho, Deus aceita? Esse vídeo é um vídeo refutação. É uma análise nossa do canal Ensinando a Misericórdia ao e-mail da irmã Maria, que foi utilizado em um vídeo de orientação no canal Manual do Casamento, sob a direção do irmão Diego. Mas, para começo, meus amados, o intuito desse nosso vídeo, quero deixar claro, que é ajudar. É a forma de interpretar com base no testemunho contido em nosso canal, para quem já acompanha o nosso canal há algum tempo. Eu gostaria que todos meditassem juntamente comigo e orassem, pois quando assisti o vídeo original do irmão Diego, eu busquei escrever algo para ele e eu busquei para que pudesse contribuir para o poderoso ministério que Deus confiou às mãos dele. Ele sim me respondeu, e eu agradeço, e então me recolhi em orações por ele, desejando muito que Deus continue abençoando a família dele e todo o seu ministério. Agora, muito incomodou ali a forma de como foi analisado e até julgado mesmo a atitude daquela irmã, com certos argumentos um tanto preocupantes. Eu senti que aquele e-mail que ele usou, para montar o vídeo, carecia de muito mais informações e de uma análise mais aprofundada acerca de qual atitude a mulher do e-mail, por nome Maria, poderia tomar. Então, eu venho aqui, novamente, com as mesmas informações que encaminhei ao irmão Diego, com o desejo de que os ouvintes desse nosso canal pudessem contribuir juntamente com esse ministério aqui em expandir essa mensagem para mais almas. Não quero com isso atacar o ministério do irmão Diego e jamais denegrir o seu trabalho. Eu só quero deixar bem claro
que desejo que o ministério dele cresça, mas juntamente com mais do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha esclarecer as Escrituras aos seus tratamentos, visto que eu estou sentindo e até observando que muitas almas na internet vêm ficado sem rumo, até indecisas por passarem por vários conselhos de canais de restauração. Eu tento ajudar alguns com meus comentários em vários canais de restauração e alguns desses contatos até me procuram. Já certos canais excluem meus comentários de ajuda, talvez com medo de refutações, mas Deus é o Deus de toda a sua obra. Não devemos ter medo e sim buscarmos ajudar uns aos outros na salvação das almas, para Cristo Jesus. Quero também convidar a você que veio e que está aqui pela primeira vez a acompanhar os demais vídeos de nosso canal. Eu não posso passar todo o meu testemunho de vida e ministério em um simples vídeo resumido, mas creio que se Deus tem um propósito em sua vida aqui comigo, Ele é quem vai lhe orientar a toda a verdade. Você precisa receber dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Bem, aqui eu quero dar início ao e-mail. O e-mail diz bem assim: se o segundo casamento for tudo certinho, Deus aceita? O e-mail diz: boa tarde, meu nome é Maria e sou nova inscrita no canal, ou seja, o canal Manual do Casamento. Estou gostando muito, porém, uma dúvida. Morei junto com o meu primeiro marido por 8 anos e tive 3 filhos. Me separei dele, pois ele casou-se com outra, mas casou mesmo na igreja e no civil. Segui a minha vida e conheci outra pessoa. Me casei também no civil, mas a dúvida é: o casamento por Deus só é válido quando oficializado ou aquele da minha mocidade é que agrada a Deus? Devo permanecer com esse casamento? Esse é o e-mail extenso e eu também compartilho com vocês. Continue me acompanhando. Seguindo o e-mail, e aqui a nossa análise, e observem como falta informação nesse e-mail. Primeira parte: morei junto com meu primeiro marido por 8 anos. Nossa análise aqui é a seguinte: a irmã diz que morou junto por 8 anos. Logo, ela não confirma ter sido casada. E aqui eu pergunto para os inscritos: poderia ter sido um caso de fornicação de 8 anos? Cabe mais análise, correto? Segundo ponto: tivemos 3 filhos e me separei dele, pois ele se casou com outra. Mas o homem casou-se com a outra na igreja e no civil. A nossa análise é: pode ser que ele sabia que ainda não estava em um casamento legítimo? A segunda união dele aparenta ser mais legítima do que com a Maria do e-mail, mas também cabe mais análise. Terceiro ponto, ela diz: segui a minha vida e conheci outra pessoa, a qual me casei novamente no civil. Nossa análise aqui: um fator importantíssimo. Casamento somente no civil ainda não é legítimo segundo a vontade do pai. Uma autoridade civil não é uma autoridade eclesiástica. Podemos observar da seguinte forma: uma autoridade civil é sim reconhecida por Deus, mas como uma autoridade honrosa, secular, para fins de documentação da era dos homens. Já o casamento religioso deve retornar a ser prioridade na sociedade, pois uma autoridade eclesiástica geralmente
é ordenada por Deus. Há casos e casos, mas o mais certo e justo diante de Deus é que ambos, religioso e civil, sejam efetuados, cumprindo assim a justiça divina do enlace matrimonial, onde Deus é testemunha e em seguida os homens. Prosseguindo o e-mail, ela tem uma dúvida, ela diz, mas a dúvida é, o casamento por Deus só é válido quando oficializado ou aquele da minha mocidade é que agrada a Deus? Devo permanecer com esse casamento? Então, nossa análise, ela afirma ter dúvida, embora careça de ponto e vírgula no e-mail dela, pode ser que ela realmente faz uma pergunta, visto que veio a consultar uma orientação do canal Manual do Casamento. Então, cabe análise aqui também. Então, eu mandei para o irmão Diego essa seguinte questão. A nossa análise foi entregue para ele da seguinte forma. Irmão Diego, esse e-mail é de alguém do Brasil? Mesmo que fosse, entendo que você defende o modelo bíblico, e não acerca de modelos das pátrias existentes, como você chegou a citar ali em seu vídeo. Ok. Agora, acerca da palavra de Deus e de suas leituras bíblicas, ouvindo a sua observação, eu entendo que houve uma mistura. Se houve um casamento legítimo da parte daquele homem, o ex dela, e ele recebeu essa orientação, o que a mulher do e-mail fez dessa vez? Cabe muito mais análise. A pergunta para se começar o assunto deveria ser: eles eram legitimamente casados por 8 anos? Só porque se deram ou se uniram, será que Deus estava nesse assunto? Só porque se uniram e tiveram filhos? Essa mulher se casou novamente, mas somente no civil, segundo o e-mail dela. Não falta um pedaço? Agora, o ex dela se casou na igreja e no civil e segue em justiça. Será que ele fez algo de errado? Se fez em orientações e orações? Será que eles realmente eram marido e mulher só porque se uniram em um leito? Será que essa mulher não poderia resolver seu assunto se casando num religioso com esse homem atual? Bem, o irmão Diego também chegou a abrir 1 Coríntios 7 e aqui eu quero entregar a nossa análise, que os amados possam acompanhar com vossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 7, ali Jesus orienta por meio do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, crentes legítimos. Isso faz toda a diferença sobre a quem aconselhamos nos canais de restauração. Se as pessoas são legítimas da igreja ou não. Voltando ao texto bíblico, ao que se separar, que fique separado, ou se reconcilie com seu cônjuge. Lembremos novamente que isso é para casal cristão. Por que cristão? Porque a carta foi escrita à igreja de Corinto e não aos descrentes de Corinto. Correto? Visto que as cartas paulinas não são leis seculares entregues a toda a sociedade gentílica, mas sim orientações às igrejas de Deus gentílicas. Gente de compromisso com Jesus Cristo. Agora, logo abaixo, no mesmo texto, o apóstolo Paulo diz acerca de casais onde um dos cônjuges é cristão e o outro não é. Logo, isso é para casal em julgo desigual. É diferente. Mas que já se encontram divorciados. Eles ficam desobrigados da lei matrimonial, já que o outro descumpre o matrimônio. Você pode ler isso no versículo 3 e versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 3. O marido
cumpra sua obrigação conjugal para com sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. Versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Continuando, e se dessa vez o crente quiser se casar, ele recebe autorização legítima e divina, se caso for com um cônjuge cristão. Isso para evitar que haja novo erro. E reparem em mais um detalhe importantíssimo aqui do texto. O apóstolo está dando a sua opinião. Não é um mandamento ou regra ou lei, como muitos costumam ler as Escrituras cegamente e gostam de dizer, até babando e praguejando, que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. E pouco leem os contextos e demais palavras contidas nas Escrituras. Então eu pergunto, qual o verdadeiro sentido que Paulo quis dizer? Vamos ler e ser libertos do engano ou vamos continuar no engano? Vamos ver os versículos de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 ao 28 e versículo 39. Entendam, amados. Versículo 25. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, eis uma suposição aqui, entre parênteses, portanto que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo, nota que é o apóstolo Paulo quem diz, que é bom para o homem estar assim. Versículo 27. Estás ligado a uma esposa, ou seja, casado? Não busques desligar-te. Estás desligado de uma esposa, ou seja, divorciado, e não virgem, pois algo desligado é porque já foi ligado, entendam? O apóstolo diz, não busques esposa. Se estás divorciado, não procures esposa. 28. Mas, se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca também. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Notem que o apóstolo está dando a opinião dele, pois casamento traz tribulações na carne, tanto para divorciados quanto para pessoas virgens. Tribulações na carne em todos os instantes. E agora alguns poderão ler para mim o versículo 39 que diz: a esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Alguns ainda poderão pensar acerca do cônjuge vivo e que só fica livre para se casar novamente se um dos cônjuges morrer. Ok, mas analise aqui comigo essa parte. E o cônjuge vivo e o cônjuge morto, como fica? Amados, aqui é uma problemática terrível. E eu já citei isso em outros vídeos desse canal, por isso convido vocês a acompanharem os demais vídeos. Mas quem é espiritual mesmo vai compreender no espírito. Ou você entende, dessa vez, no espírito, ou vai ficar acorrentado na lei e na letra. Você quer realmente isso ou você quer a verdade que te liberta? Tenha calma, respira e vem comigo. Veja que as Escrituras confirmam por si, não sou eu quem está dizendo, mas as Escrituras. Nós bem sabemos que a lei é espiritual, certo? Quem ainda não sabe, leia Romanos capítulo 7, versículo 14. Assim está escrito: porque nós sabemos que a lei é espiritual,
mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A interpretação aqui é espiritual, ou seja, viver para Cristo é ser vivo legítimo. Viver para o mundo é ser morto legítimo. Mas, se você não quiser aceitar o que eu digo, então você vai interpretar da seguinte forma: se interpretarmos na carne, então morrer para o mundo, segundo o apóstolo Paulo, é morrer literalmente. E assim estamos mortos. Vamos viver para Cristo como? Agora você compreendeu que a interpretação é espiritual? Agora a gente interpreta as Escrituras amoldando a nós mesmos ou recebemos a interpretação espiritual correta? O que é morrer para o mundo, entre aspas, no Novo Testamento? Como explicar o significado do estar crucificado juntamente com Cristo? É literalmente ou espiritualmente? Agora, se você entender isso certinho, você poderá compreender qual tipo de divórcio é que Deus realmente odeia. Se alguém legítimo, selado por Deus, em Jesus Cristo, se unir com outras pessoas de nações e culturas diferentes, isso é profanar a luz com as trevas. Deus odeia esse tipo de divórcio contra ele. Sim, concordado e escrito em Malaquias 2. Vejamos lá. Vamos ler Malaquias capítulo 2 completo. Você verá que, em seu contexto, Israel se prostituiu com nações pagãs. Ou seja, casamento legítimo é cristãos legítimos, ouvindo a vontade do Pai e Deus Pai, unindo em temor o casal. Fora disso, é dar jeitinho, ou o tempo da ignorância. Casal em julgo desigual é arriscado não ser legítimo. Se uniram em uma só carne, mas Deus realmente estaria nessa relação? Pode ser que sim, pode ser que não. Não posso responder por todos aqui. Essa análise é particular, porque Deus pode todas as coisas. Agora, a nossa pergunta, e voltando ao e-mail da irmã Maria, como julgar que a irmã Maria esteja em adultério? Como fez o irmão Diego em seu vídeo, se carece de mais análise acerca desses relacionamentos. A Maria do e-mail se casou no civil somente? Bom, com isso podemos dizer que falta uma perna importantíssima que seria o casamento religioso e eclesiástico. Alguém ainda poderá perguntar: mas e o primeiro homem? Não posso dizer que era cônjuge dela? Não, porque isso carece de mais informações. O que lemos pelo e-mail dela é que ele, o ex, agora se casou na igreja e no civil. Isso declara uma justiça divina e ordenada, com base no testemunho da irmã Maria, e não sou eu quem está falando. Bem, se a irmã Maria se casou em julgo desigual novamente, e dessa vez somente no civil, ela ainda precisa fazer o certo, onde um homem tem que ter Cristo como cabeça. Caso contrário, ainda terá complicado sua vida. Agora, depois de tudo isso, voltando ao título do vídeo, não seria nem a questão de segundo casamento certinho, e sim casamento legítimo. Ou se faz um casamento certinho, ou não se faz casamento. Dar jeitinho nas coisas não é a vontade do Pai. Quando disse Deus, deixai pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, é para que fosse legitimamente segundo a vontade do Pai, e não a própria escolha humana de união. Tem muitos que defendem que a escolha é nossa, mas veja a bagunça que dá depois. Isso nem sempre dá certo. E se dá em casamento, também é típico do ser humano.
Mas quando Deus instituiu sua igreja, logo ergueu suas autoridades que representam ele sobre a terra para que façam o correto e liguem na terra os casais em sagrado matrimônio segundo a vontade divina. Bom, irmão Diego, do canal Manual do Casamento, Deus conhece e sonda os nossos corações. Eu entendo que é bem difícil aconselhar com pouca análise. Meu conselho ao irmão Diego é que tenha cautela, ou novos divórcios irão ocorrer, e isso poderá cair na nossa conta naquele grande dia. E a todos vocês que acompanham mensagens acerca desses assuntos, espero que vocês tenham percebido que não é tão simples assim chegar e abrir a Bíblia somente e aconselhar situações sensíveis como o casamento e segundo casamento. Procure com muito cuidado orar e obter um relacionamento santo com Deus. Jesus Cristo tem sede de derramar do seu Espírito Santo a todos que pedirem. E esse Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Acompanhem mais as nossas mensagens e orem muito. Amém? Creio que nossos vídeos aqui não têm grandes visualizações, justamente porque uma resposta que traz libertação jamais será bem aceita na sociedade. Então, considere com amor, ok? E nos ajude compartilhando nossas mensagens com mais alguém que esteja precisando. Que Deus te abençoe.